aqui, vamos trocar essa bola, vamos bater uma bola aqui com a gente, porque eu já vou começar já fazendo perguntas aqui. André Hernan e PVC. Tudo bem, PVC? Tudo certo. Hernan, tem novidades sobre arbitragem. Você viralizou ontem, hein, PVC? Não, tem que viralizar por motivo jornalístico. Mas foi por motivos jornalísticos? Não por motivo panfletário, que eu não faço. Não, mas por motivos relevantes. Eu não levanto bandeira todo dia, não é a mesma coisa, não. Não reluto em fazer, não farei isso. Mas foi um motivo muito relevante, né? De algo que é muito importante que a gente vem estava meio bravo, mais bravo do que devia estar, mas também bem. Beleza, deu certo. Por um acaso, Deus ajuda. Hernanzito, tudo bem? Tudo certo. E é engraçado que ontem a gente comentou muito sobre o trabalho da comissão de arbitragem e a gente tem 3 figuras importantes, 3 ex-árbitros consagrados que trabalham de maneira remota, né? E aí a gente fala, nossa, mas como é que esses caras tomam decisões estando fora do país, estando longe? E aí eu fui apurar, né? Eu falei com várias fontes e aí eu fui apurar qual é o papel desses ex-árbitros e qual é o poder deles dentro da comissão de arbitragem. A minha apuração e a apuração que eu vou trazer com exclusividade aqui no De Primeira é surpreendente. Olha só, apuração super importante, porque é um dos pontos mais relevantes dentro disso que a gente está discutindo, né? Do que a gente tem que falar, de quem é a responsabilidade de tudo que está acontecendo, né? A gente tentando entender todos esses problemas envolvendo a arbitragem. A gente já começa o programa falando disso, mas antes tem uma enquete para vocês votarem. E a enquete envolve o Corinthians. Corinthians que entra em campo hoje, logo mais. E a pergunta é, quem fará mais falta para o Corinthians hoje? Hugo Souza, Memphis Depay, Rodrigo Garro ou Andileri. Esse Corinthians, né, que tem muitos desfalques para essa partida de hoje tão importante pela Copa Sul-Americana. A gente já vai falar sobre esse jogo já contra o América de Cali. Corinthians precisa vencer, busca a primeira vitória aí na Copa Sul-Americana. Mas a gente começa o programa falando da arbitragem. Enquanto isso, vocês deixem o like aqui no canal, se inscrevam no All Sport também e já podem deixar seus comentários que daqui a pouco a gente dá uma olhadinha. Vocês sabem, né? Vocês fazem o programa aqui junto com a gente. Muito bem, olha, ontem a CBF afastou as equipes de arbitragem e o VAR, tanto os trios de arbitragem quanto o VAR, todo mundo envolvido na partida, dos jogos entre Sport Palmeiras, Internacional e Cruzeiro, que foram jogos que renderam mais polêmicas. Teve o jogo do São Paulo e do Galo também, mas na visão da CBF, esse jogo não foi tão problemático, os árbitros foram mais protegidos nesse sentido. No Sport Palmeiras, Bruno Arleu de Araújo era o árbitro e o VAR o Rodrigo Sá. E no Inter e Cruzeiro, Marcelo de Lima Henrique foi o dono do apito e a VAR foi a Daiane Muniz. E aí hoje, o Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais da Arbitragem, que é esse comitê que o Hernan citou há pouco, que é formado por nomes importantes aí da arbitragem, como o Sandro Meirahit, que é brasileiro, Nicola Risi, que é italiano, Nestor Pitana, também da Argentina, foi unânime em dizer que houve erro no pênalti marcado para o Palmeiras contra o Sport. E no caso de Inter e Cruzeiro, o relatório do comitê fala que não houve falta, mas que como é um lance de interpretação, então menos pior e que o vermelho foi correto nesse caso pela interpretação da arbitragem. E aí, Hernan, dentre esses questionamentos, a gente começa a entender, mas qual que é o papel dessa comissão? Sim. O que eles fazem? Eles determinam questões envolvendo a arbitragem? Todo mundo tentando entender um pouco, né, qual é o papel deles. O que você traz para a gente? Eu fui atrás para saber se eles tinham algum tipo de poder no sentido assim de, a orientação é colocar este árbitro na reciclagem. Que tipo de treinamento é para ser dado para esse árbitro que vai ser afastado, né? Porque o anúncio da CBF ontem foi que o Arleu, que o Marcelo de Lima Henrique, que os árbitros todos vão passar por uma espécie de treinamento, na verdade é uma reciclagem. E aí eu fui apurar para ver quem é que toma essa decisão e qual é a participação desses ex-árbitros importantes, né? No caso você citou o Nicola Risoli, o Sandro Meirahit e o Nestor Pitana. E cada um mora num país, cada um tem, inclusive, um trabalho, né, fora. O Sandro Meirahit, por exemplo, ele trabalha na MLS. Ele trabalha viajando nos Estados Unidos e trabalha na arbitragem norte-americana, do campeonato norte-americano, da Liga, né, Americana de Futebol. E aí eu fui pesquisar, fui apurar para saber, por exemplo, qual era a função e se eles tinham algum papel fundamental nessas decisões.
E aí é importante a gente informar o público que essas figuras, esses ex-árbitros, eles não têm poder nenhum, eles não tomam nenhuma decisão, eles não vetam árbitro, eles não participam da escala de arbitragem, eles não dão pitaco nenhum, eles não participaram em absolutamente nada dessa decisão que foi da CBF, da Comissão de Arbitragem, do Rodrigo Martins Cintra, que é o presidente da Comissão de Arbitragem. Foi ele que afastou os árbitros depois dos erros. O que esses consultores fazem? Eles apenas dão opiniões, eles são pagos para dar opinião. É como se fosse uma espécie de central do apito da CBF. Então, assim, é enviado um relatório, uma imagem, um jogo, por exemplo, Ilha do Retiro, domingo, lance de pênalti do Sport em cima do Palmeiras. Você não vê o jogo inteiro. Você não vê o jogo inteiro. Ele manda o lance recortado e ele faz um relatório e responde. Olha, aqui eu acho que não foi, papapá. Aí o Néstor Pitana dá a opinião dele, o Nicola dá a opinião dele. Então, são 3 ex-árbitros que são consagrados de Copa do Mundo, né? Inclusive o Néstor Pitana apitou final de Copa do Mundo, e eles dão a opinião. Eles pegam aquela opinião, eu digo a comissão de arbitragem, eles se baseiam naquela opinião e eles tomam a decisão. Então, toda a decisão, ela é feita pela comissão de arbitragem e não por esse conglomerado de árbitros que cada um está no seu lugar. Então fica até difícil a gente criticar esses árbitros, porque eles não têm poder de decisão nenhum. Eles simplesmente são consultores e por isso eles trabalham de maneira remota. Mas eles recebem uma remuneração. Eles têm um contrato PVC, como se fosse assim, um contrato assim, de comentarista de arbitragem. Então, beleza. Pode trabalhando remoto. Mas tem contrato. Se você achar... Tem contrato. Se você recebendo um dinheiro remunerado pela confederação, você pode perfeitamente dizer que não, essa condição de trabalho eu não aceito. Vou jogar meu nome a favor de vocês e não. Meu nome vai ser o escudo de vocês. E nessa situação, não. Porque, por exemplo, um cartão vermelho, um pênalti é diferente, mas um cartão vermelho ou um cartão amarelo pode depender do ritmo que está o jogo. Uma coisa é você apitar um Palmeiras e Corinthians em que está todo mundo tocando tapa na cara. Outra coisa é você apitar um Bahia e Juventude em que está todo mundo fazendo carinho no outro. Se dá cartão vermelho ou dá cartão amarelo, dependendo da situação do jogo. Como é que você vai avaliar um cartão vermelho sem ver o jogo? Você vai ver o lance. Neste lance é digno de cartão vermelho. Beleza, mas... Nesse lance não é cartão vermelho, mas dependendo do jogo, o controle do árbitro pode depender do cartão vermelho. O árbitro ele precisa criar ferramentas para ele controlar aquele jogo. E sabe o que é importante também falar? Por exemplo, o lance lá do Beira-Rio e o lance lá da Ilha do Retiro teve a opinião deles. Eles deram a opinião, eles deram ali a consultoria da opinião deles. Só que, por exemplo, no jogo lá de Minas Gerais, no jogo do Mineirão, não teve. Então quem é que escolhe os lances que tem que ter a opinião desses especialistas? Então, assim, não é poder deles, não é assim, eles não têm ingerência da situação. Okay. E aí eu fico com a sensação, eu vou dar o meu feeling depois dessa apuração toda, que esses caras estão sendo usados como escudo pela CBF. E ficam expostos, né? Claro. Porque é o nome deles que a gente está falando aqui, que está sendo debatido nos principais programas esportivos. Só para contextualizar, em setembro do ano passado, este programa, o de primeira, deu a informação de que o Wilson Seneme tinha se afastado por uma questão de saúde. Né? Sim, por um burnout. Por burnout, ele voltou dizendo que ele tinha um problema de pressão alta. Ele voltou, mas ele não voltou a fazer a escala. Aí você chega no final do ano e demite, no final do ano não, no começo de 2025, demite o Wilson Seneme. E anuncia que tem uma comissão de 3 árbitros internacionais, da qual o Rodrigo Cintra é coordenador. Foi o que todos os veículos deram naquele momento. Ontem o Igor Siqueira trouxe a informação de que nos documentos oficiais da CBF, o Rodrigo Cintra aparece como presidente da comissão de arbitragem. Mas não foi o anúncio
naquele momento em janeiro. O anúncio foi do conglomerado todo ali, né? Do trio internacional. Que esse comitê internacional teria mais responsabilidade do que a gente está descobrindo agora que tem. Então, nós estamos dizendo o quê? Que você criou uma comissão internacional que serve de escudo, para usar a palavra que o André não usou. É um escudo. É um escudo. E treinamento, profissionalismo de arbitragem não é salário, é treino, é preparo, é cuidado, é especificidade, é informação nova, é atualização das regras. Isso é profissionalização da arbitragem. Todo o resto é truque. Todo o resto é truque. A gente vai passar o resto da vida. Eu falei ontem para o Yuri Romão, presidente do esporte, faz 30 anos que a gente, desde o escândalo das papeletas amarelas da Federação do Estado do Rio de Janeiro, em 93, isso foi há 32 anos. Desde 93, eu vou dizer mais, desde a aposentadoria do Arnaldo César Coelho e do José Roberto Reit, a gente discute o fim da arbitragem do Brasil. E não é por outro motivo que em 95 Sandor Pul, húngaro, veio apitar no Brasil, que em 98 veio Javier Castrilli e que vieram vários outros árbitros de vários países diferentes. Não vem mais há muito tempo, é verdade. Mas os consultores escudos da CBF são 3 árbitros estrangeiros e o presidente da Comissão de Arbitragem de São Paulo é argentino. Então, e mais, voltando ao que eu falei ontem, quem apita a final do Campeonato Pernambucano é um árbitro do Rio de Janeiro, quem apita a final do Campeonato do Ceará é um árbitro pernambucano. Quem apita a semifinal do Campeonato Mineiro é um árbitro gaúcho. Na final do Campeonato Gaúcho, se vetam os árbitros gaúchos e apita o catarinense. Quer dizer, nós estamos enganando quem? No Paulistão tem time que não quer mais que árbitro paulista apite. Então... Não, e ontem mesmo, o presidente do esporte disse, eu não quero mais que ele apite o jogo do meu time. Do meu time. Não, mas daí dos outros times não, pode. Como é que a gente melhora isso? Pior, né, Lu? Ele falou que é banimento do esporte. Que é o banimento, assim, palavras do presidente. Né? Não estou aqui eu botando lenha na fogueira, estou simplesmente trazendo a fala do presidente do esporte, que gostaria até que o árbitro fosse banido do esporte. E o mesmo afastamento, ele é bem questionável, né? Porque em que vai agregar afastar o árbitro? Não é uma medida também de não que os árbitros não tenham responsabilidade, sim, porque eles são, por mais que a profissão não seja ainda amadora, né, do ponto de vista da indústria do futebol, mas eles são remunerados por isso, claro que eles têm que ser cobrados. Mas também, na minha visão, é jogar um pouco aos leões, os árbitros, que são o elo mais frágil de toda essa estrutura toda, para agradar os clubes, enquanto você não está disposto a investir na formação e na reestruturação, porque o custo do CT, mais a escola dos árbitros, ia custar um dinheiro que o presidente Edinaldo Rodrigues não quis bancar, mas aumentou o salário enormemente dos presidentes de federação. 60 milhões custaria o centro de treinamento e a escola de árbitros, e gastou 75 milhões de reais, no mínimo, com o 13º salário. 90 milhões. Até 90 milhões, porque tem alguns árbitros que recebem, alguns presidentes de federação que recebem 16º salário. Olha só, quem escalou o árbitro na segunda rodada, do campeonato, não é na 10ª que o cara pode estar cansado. Quem escalou na segunda rodada do campeonato, não tem responsabilidade? Sim. E aí a gente olha mais para a função do Rodrigo Martins nesse momento, né? Porque já que os árbitros são apenas consultores, eles são apenas ouvidos, eles não têm gerência, o presidente da comissão de arbitragem ganha uma responsabilidade maior em todo esse processo. Como que a gente pode olhar para isso, PVC? Eu acho que a gente está num país que a gente está querendo mais rir do que pensar. Então você tem gente fazendo piada que tudo que acontece com uma camisa de um clube é pênalti. Não é. Né? Como eu disse ontem, dos últimos 12 campeonatos brasileiros de 2013 a 2024, só um campeão foi o recordista de pênaltis, o Atlético em 2021. Isso não significa que o Atlético foi campeão porque teve mais pênaltis. E nem que tenha sido beneficiado. Nem que tenha sido beneficiado. Porque o pênalti bem marcado tem que ser marcado. Tem que ser marcado. Claro. Mas nos últimos 12 campeões, a única coincidência é de um campeão que teve o título e mais pênaltis marcados. Então a gente tem que olhar com responsabilidade para isso. A gente tem que olhar com crítica para isso. Não fazendo piada. Tem um monte de gente fazendo piada sobre isso.
Não é para fazer piada. É para pensar mais do que rir. E é um ponto importantíssimo, como a gente discutiu aqui ontem. A CBF tem obrigação, se tem um problema pontual e é um problema de mais de 20 anos, eu diria um problema de 30 anos, como eu disse ontem para o Romão, tem que ter investimento. O investimento não é em salário, o investimento é em treinamento, é em preparo, é em profissionalização. Profissionalização não é ganhar mais. Você que trabalha num banco, você que é professor, você sabe que você é profissional, independentemente da remuneração que você tem. Profissionalização é compromisso, é cuidado, é zelo. É isso que precisa ter. Então não é você pegar o cara e mandar assim, agora você vai fazer reciclagem. Aonde? Quanto tempo? Na Granja Comari? Beleza. Vai ficar o quê? Correndo em volta do campo? Vendo o vídeo? Não, você tem que preparar durante a temporada inteira. Era isso que o CNM, que continua sem dar declarações, porque seria muito importante que o Luiz CNM, que o Leonardo Gaciba, que foram presidentes das comissões de arbitragem nos últimos 5 anos, deem informações do que andou errado, do que eles tiveram de respaldo e do que eles não tiveram de respaldo. Não adianta você ter, recebi meu salário, então beleza. Não se trata disso. A colaboração, neste caso, é falar sobre o que está dando certo e o que não está dando certo. Os depoimentos dos ex-presidentes de comissões de arbitragem é muito valioso, desde que eles tenham coragem de falar. E esse é um grande problema dos árbitros, né? Porque, assim, enquanto eles não têm cargos e funções em federações, em confederações, ou mesmo em comissões de arbitragem, são ótimos. Você liga para os caras contam a vida. Aí, quando eles assumem uma função, os caras não te respondem mais. E aí, quando você vai falar, e eu estou no campo já há 20 anos, quando você vai falar com o quarto árbitro, quando você vai falar com o árbitro, qualquer coisa que seja um pouco mais da função deles ou que eles tenham que te dar uma informação, parece que você está xingando a mãe dos caras. É brincadeira, assim, os caras não gostam nem de olhar na tua cara. Né? E eu sempre uso esse exemplo. Né? Tem árbitro que não te dá nem boa tarde. Eu já dei um boa tarde para um árbitro e me respondeu dentro de um avião. Dentro de um avião voltando de um jogo. E aí, professor, tudo bem? O cara viu que era eu, o André, repórter, o cara fingiu que não me viu, virou a cara. Entendeu? Então, assim, fica com medo. O que ele vai querer o quê? Que eu vou tirar o quê? Uma foto dele ou uma entrevista ali, vou entrevistar ele ali no meio do avião? Não, então assim, é um problema crônico. Eles não falam, eles não dão entrevista, eles não querem falar. Por quê? Porque tem receio, para não falar medo. Eles têm receio, porque eles são cobrados. E eu não estou aqui defendendo os árbitros, não. Acho que eles são muito despreparados também. Mas a CBF é muito fácil para ela afastar o árbitro, jogar o árbitro aos leões e para ela, como se ela estivesse se livrando do problema, sendo que ela é a principal responsável por isso. Esse é o meu ponto. E aí vem a Federação Pernambucana e defende a CBF com unhas e dentes. Por que será, hein? A gente tem aí o trecho da Federação Pernambucana, a nota em que a Federação Pernambucana exalta o trabalho da CBF, mesmo com seus filiados, o esporte tendo sido enormemente prejudicado na rodada do fim de semana. É uma nota longa, aí vou ler alguns trechos, em que a Federação Pernambucana de Futebol vem a público reconhecer a postura do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, diante dos fatos ocorridos no jogo entre Sport e Palmeiras na Ilha do Retiro. Diz que sob nova condução, ele adotou em menos de 24 horas uma medida firme e necessária, o afastamento das equipes de arbitragem de campo e do VAR que estavam envolvidos na partida, e que a ação demonstra de forma clara o compromisso inegociável do presidente Edinaldo Rodrigues com a moralidade do futebol brasileiro. Mas eles têm mais de 215 mil motivos para defender a CBF, né, PVC? Tem. Antes tinham 50 mil só, passaram para 215 mil... Aí sim Rapidinho. Que vai defender. É brincadeira, né, gente? É rir da nossa cara. Isso sim. Bom, vamos seguir aqui com o de primeira, que esse assunto rende. Se deixar, a gente fala aqui 3 horas, olha porque só, tem muita coisa só para deixar falar. claro uma coisa, Luiz, importante. Diga. A gente não é contra afastar o árbitro. O árbitro errou, ele vai ser afastado. Sim, ok. não. A gente é a favor do treinamento do árbitro.
do investimento na profissionalização do árbitro, do investimento no treinamento do árbitro, para que ele não erre. Sim. Porque você não tem que depois afastar e dizer assim, ele está afastado dos jogos do time da minha federação. Não. Ou ele tem condição de apitar todos os jogos, ou ele não tem condição de apitar jogo nenhum. É esse o ponto. E o que é esse afastamento? Né? Ele vai passar pelo quê? Que tipo de reciclagem é essa? Que treinamento é esse? Isso tem que ser mais transparente também, essa comunicação, para a gente entender o desenvolvimento dos árbitros a partir da punição. Bom, a gente está vendo aí os lances, da partir dos lances polêmicos, esse aí é Inter e Cruzeiro, né? O PVC achou que não foi falta, mas não, a comissão eu achei que foi falta. achou que foi falta, né? O relatório aponta que não foi falta. Ok, justo.